Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um dia de data FIFA, sábado 4 de junho, mas também teremos um jogo aí que vale pelo Brasileirão entre Ceará e Coritiba, que eu gostei bastante de uma bet nesse confronto e por isso eu decidi trazer para vocês. Hoje teremos 5 jogos, né, com tip, mais uma múltipla de empates. Por isso, se você quer pegar a múltipla de empate, assista até o fim, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho da notificação, que é muito importante para o meu trabalho aqui, beleza? Vamos começar então no nosso vídeo. Nós teremos um confronto entre Ceará e Coritiba pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que será no Castelão, às 19 horas deste sábado. O Ceará está fora da zona do rebaixamento porque ganhou o último jogo contra o Fortaleza, seu maior rival, mas ainda assim continua com bastante perigo em relação ao Z4. Do outro lado, nós temos o Coritiba na 4ª colocação do Brasileirão. Olha só, até a 8ª rodada, até a 10ª rodada, eu descarto um pouco a tabela de classificação porque tem muita coisa que envolve as equipes neste começo. Primeiramente, muito cavalo paraguaio, muita equipe que começa com tudo, mas depois que o ritmo do campeonato aperta, que começa a cansar, o time cai de condicionamento físico. Também tem as competições paralelas que trazem um pouco maior foco das equipes para fora do que para o Brasileirão, como foi o caso do Ceará na Sul-Americana, que deixou o Brasileirão de lado no início e agora corre para recuperar os pontos, como foi o caso do Fortaleza, que perdeu para o Ceará, começou com tudo na Libertadores, passou de fase, mas agora está numa situação muito complicada na última posição. Ou seja, a gente precisa entender que o Ceará na 15ª colocação é uma irrealidade, pelo menos para este momento. E o Coritiba na 4ª posição também é uma irrealidade, porque o time, nós sabemos, não é tão bom quanto parece, apesar de estar jogando realmente bem e estar ali na zona de Libertadores neste momento. O que eu vejo nesse confronto aqui de grande valor, na minha visão, é a vitória do Ceará 1,72. Para mim, hoje, o Ceará é mais time que o Coritiba, jogando em casa e precisando bastante da vitória. Tem um combo de coisas importantes aqui para vencer o Coritiba e por isso eu gosto dessa vitória, não só pelo must win, mas porque o Ceará tem meios de conseguir isso, meios de bater o Coritiba neste duelo. É um pouco difícil falar de escalações, que eu tô gravando o vídeo nesta sexta-feira, então a gente não tem muito bem ainda como os times irão a campo, mas eu acho que se o Ceará for minimamente preparado aqui para vencer, ele conseguirá, porque é o que eu disse, antes do campeonato eu vi o Ceará com bem mais time que o Coritiba, hoje tá mais nivelado, mas ainda assim o Ceará tem meios suficientes para conseguir vencer esse jogo. Você encontra essa cotação aqui até um pouco mais alta, na verdade não, né? Tá 1,72 a 3,65, aqui tá 1,76. Então vamos registrar lá em 1,72 mesmo, que se o Ceará abre 2-0 nesse mercado aqui, ele paga antecipado e parece que para esse jogo é uma boa alternativa, visto que o 2-0 para o Ceará eu não julgaria tão impossível assim tomar o empate depois. Então eu gosto do pagamento antecipado no 1,72 do Ceará, tá bom? E aí o único jogo do Brasileirão que eu fiz alguma coisa pré, tá? O resto eu não gostei de nada aqui. América e Cuiabá eu acho o jogo bem fechado, tá? 1,83 pro América aqui, realmente acho que tá justo. São Paulo também no 0,25 também acho que tá justo. Paranaense e Santos, eu gosto um pouco desse DC do Santos aqui, mas para mim ficou um pouco difícil bancar alguma coisa no time do Santos, que eu particularmente não gosto. Tô gostando mais pela fase recente, mas é o que eu disse, início de campeonato, tá meio nebuloso aí, então também não faço nada. E esse jogo aqui eu gosto do empate, tá? Com meia unidade. Também gosto do empate aqui nesse duelo, mas eu não faria nada a não ser na múltipla que ele está, tá bom? Então assim, eu não tenho bet formada para esse jogo, então por isso eu passo reto aqui, tá certo? E aí vamos então lá para Finlândia e Bósnia-Herzegovina. Agora nós estamos na Liga das Nações da UEFA, um jogo que vale pela Liga B da Liga das Nações da UEFA, um grupo que tem Finlândia, Bósnia, Montenegro e Romênia. A Finlândia e a Bósnia estão basicamente no mesmo nível hoje. Eu vejo o time da Bósnia um pouco acima, porque conta com peças realmente que são de maior qualidade técnica. Tem o Kolasinac, tem o Pjanic, tem o Krunic, tem o Dzeko, jogadores que são realmente de qualidade e que protagonizam mais em times fortes da Europa do que o time da Finlândia, que mais é um time bem formado taticamente do que uma grande seleção, apesar de ter disputado a última Eurocopa, coisa que a Bósnia não fez.
O principal jogador da equipe da Finlândia é o Pukki, o Pohjanpalo também tem um papel fundamental no time, o Hradek é um bom goleiro, e nós também temos o Kamara, que é um jogador de bastante velocidade e que é fundamental para esse meio de campo da Finlândia. Mas tirando isso, né, até o Kamara também não é um grande jogador assim, se a gente for ver, é um time que daqui até aqui não tem grandes peças no futebol europeu, diferente da Bósnia, que em todos os setores praticamente tem jogadores de qualidade, e por isso eu gosto aqui da Bósnia mais do que gosto da Finlândia. Como o jogo é na Finlândia, eu gosto aqui do empate, tá bom? Acho que a Finlândia consegue nivelar o jogo por jogar em casa com o apoio da sua torcida, e a Bósnia chega com a proposta de ser um time mais forte tecnicamente, e aí assim, então acho que estão bem equiparados, principalmente porque a Finlândia é um pouquinho maior capacitada em termos táticos, e aí o jogo então encaminha para um empate que tem bastante valor na minha visão aqui como em unidade, tá certo? Então eu gosto aqui do empate da Bósnia com a Finlândia, da Finlândia com a Bósnia, na verdade, jogo que será disputado na Finlândia. E aí vamos passar à frente aqui para Lituânia e Luxemburgo, o jogo que eu mais gosto da Liga das Nações da UEFA amanhã. O que acontece? A Lituânia é uma seleção bem fraca na minha visão, é uma seleção que está um bom tempo sem vencer uma seleção de grande calibre, né? Ela não vence desde outubro do ano passado, mas de lá perdeu da Suíça de 4-0, perdeu da Irlanda do Norte de 1-0, empatou com o Kuwait 1-1, ganhou de San Marino, que não é ninguém, amistoso, por 2-1 e perdeu da Irlanda por 1-0. Antes disso venceu a Bulgária por 3-1, perdeu de 5-0 da Itália, 1-0 da Bulgária, 4-1 da Irlanda do Norte, 4-0 da Espanha, 3-1 da Letônia, 1-0 da Estônia. Nossa, foi uma sequência assim que ele não... Tipo assim, ela tem 3 vitórias. Uma contra San Marino em março desse ano, uma em outubro de 2021 contra a Bulgária, e aí a outra foi só em novembro do ano retrasado, em 2020, contra o Cazaquistão por 2-1. Então uma seleção fraca, pessoal, uma seleção fraca. Eu já meio que andei pelos Bálticos, já viajei para lá. O futebol lá é bem amador, eu não gosto do time da Lituânia. Acho que dos países bálticos hoje é a seleção que com certeza está atrás da Letônia, e ali está um pouco atrás, acho que ainda da Estônia, tá certo? Aqui contra a Luxemburgo, deixa eu passar para o português aqui. A Letônia não tem um time com nenhum jogador de grande qualidade fora da equipe da seleção aqui dos titulares. Todos os jogadores jogam em times ou da Lituânia, que são times basicamente amadores, ou em times da segunda divisão ou fracos da primeira divisão da Polônia. Não tem nenhum jogador conhecido do futebol das grandes mídias, e Luxemburgo aqui, pelo contrário, tem vários jogadores que atuam em grandes times da Europa, né? Não vou dizer grandes times, mas é um time que pelo menos tem valores que estão distribuídos em pelo menos Schalke 04, Mainz. Tem o Gerson Rodrigues, que joga na Turquia, mas é um grande jogador, e por isso é que eu gosto desse menos 0,25 do Luxemburgo como unidade. Eu já inzei nessa bet, estou muito confiante. Danilo, não estou confiante porque o Luxemburgo gente, o Luxemburgo está crescendo bastante futebol, fez boas eliminatórias nas qualificatórias para a Copa do Mundo, fez bons jogos, né? Conseguiu bater de frente com times como a Irlanda, por exemplo, né? Eu vou trazer para vocês, por exemplo, o resultado de Luxemburgo. Foi um time que fez, por exemplo, frente para times muito bons. Perdeu de 1-0 para a Bósnia fora, perdeu de 3-1 da Irlanda do Norte, mas ganhou jogos importantes, como uma vitória de 2-1 sobre o Azerbaijão, ganhou de 3-1 do Azerbaijão também, conseguiu ganhar da Irlanda por 1-0 na casa da Irlanda, fez um jogo contra Portugal que segurou até o finalzinho e tomou uma virada por 3-1 para Portugal, mas fez aí uma grande partida, nessa na frente, segurou o jogo aí com 1-1 até os 51 do segundo tempo. Perdeu de 1-0 da Noruega também num amistoso, então empatou com o Qatar 1-1. Então é uma seleção que tem mais bons resultados do que a equipe da Lituânia, e por isso eu gosto desse menos 0,25. Não tá tão seguro, pega o DNB a 1,60, você encontrei por aí até 1,65, mas a minha bet aqui é uma unidade nesse menos 0,25 do Luxemburgo, tá bom? Gosto muito dessa seleção, tem bons valores para uma prateleira de Liga C. Para mim é uma das melhores seleções, e num grupo que tem Turquia e Ilhas Faroé, se a Turquia não ficar ligada, o Luxemburgo passa ela aí, apesar de ser bem difícil, porque a Turquia tem uma seleção realmente bem melhor que o Luxemburgo. Itália e Alemanha, nós temos uma Itália que está em rota de colisão com o seu técnico, né, o Mancini. O time da Itália perdeu de 3-0 da Argentina, com um time bastante modificado, está fora da Copa do Mundo. Já a Alemanha está numa ascendente, né, com o Flick no comando da seleção. Hans Flick entrou no lugar do Joachim Löw. É uma seleção que
parece que depois daquele colapso da Copa do Mundo de 2018, colherá bons frutos no Catar, e por isso aqui, nossa, esse site tem cada propaganda que eu vou ter que trocar esse site só por causa das propagandas. E por isso eu gosto aqui do time da Alemanha mais do que eu gosto do time da Itália. Porém, eu não consigo bancar uma Alemanha para vencer na Itália, mesmo com a Itália em má fase. Eu acho que o fator casa aqui vai contar bastante. Acho que o mercado está desvalorizando muito a Itália pela derrota contra a Argentina, mas eu não acho que é bem assim o jogo tão fácil para a Alemanha, não. O que eu vejo é um jogo pegado, talvez a Itália menos confiante, jogando um pouco mais no seu estilo retrancado de Itália de ser, né, que não permitirá tantos avanços da Alemanha assim. E para a Alemanha empatar fora de casa contra a Itália também não é um mau negócio, tendo em vista que o grupo conta com Hungria e Inglaterra. Serão jogos muito difíceis, você roubar ponto fora de casa e ganhar em casa sempre é um caminho fundamental para as vitórias. Eu gosto desse under 2,75 aqui, acho que a Itália não se colocará à prova no jogo em termos ofensivos, jogará um pouco mais fechada, e por outro lado a Alemanha também deve gostar um pouco do empate, deve agredir um pouco mais, mas é um time que toca muita bola também e terá um pouco de dificuldade de infiltrar em um sistema defensivo da Itália que não é bom, mas que tem pelo menos o suficiente para deixar o nosso under 2,75 em boa posição. Eu gosto desse 2,75 aqui da Alemanha contra a Itália, tá certo? Nesse jogo eu gosto desse 2,75. E passando adiante, nós vamos para a Arábia Saudita juniores contra Panamá juniores. Vocês lembram que eu falei do Panamá esses dias contra a Argentina? A gente até errou metade da bet. O Panamá é uma seleção muito forte fisicamente, tem diversos jogadores de qualidade, e a Arábia Saudita não vem performando muito bem nesse campeonato do torneio de Toulon. É uma seleção que está abaixo das expectativas, tomou goleada de 5-0 para a seleção francesa, e Panamá, na minha visão, é bem mais seleção. Esse menos 1 ao 1,80 tem bastante valor na minha visão. É um time bem mais forte fisicamente, bem mais técnico também do que a Arábia Saudita, que está numa situação aí não muito legal nesse torneio de Toulon, e por isso, sem ter muito o que falar, eu vou nesse Panamá menos 1 com unidade. Mandei até no VIP, aqui é 1,95, já caiu um pouco. Aliás, quem quiser participar do VIP, o link está na descrição, tá certo? Vou nesse menos 1 do Panamá aqui que eu gosto bastante. E para finalizar o nosso vídeo, a nossa múltipla de 3 empates aí que eu gosto bastante. Nós temos Atlético de Goiás contra Corinthians, duas equipes que tendem a se equiparar pelo Atlético jogar em casa. O Corinthians está numa situação aí também meio perigosa, então precisa também segurar a bronca aí. Se for muito para cima e perder, pode instaurar uma crise. O empate acaba sendo legal para os dois, o Corinthians se mantém lá em cima, o Atlético empata contra um grande time e acaba ficando bom. Finlândia e Bósnia já falei sobre, e Montenegro e Romênia é um jogo também bastante igual. Ambos têm alguns pontos aí fracos nesse jogo, alguns jogadores não jogam, eu não estou muito bem lembrado que eu estudei bem de leve esse jogo, mas de cara já me chamou a atenção para o empate. É o jogo do mesmo grupo da Finlândia e da Bósnia, ou seja, um grupo bem equiparado, todas as equipes estão basicamente no mesmo nível, talvez com a Bósnia se sobressaindo um pouco mais junto com a Finlândia, mas esses dois aqui acompanham bem, e por serem os dois mais fracos do grupo tecnicamente, eu acho que eles se equiparam aqui e o empate tem uma boa condição. Eu vou pôr aqui que eu não tinha betado nesse empate ainda, vou pôr 150 para 4,200, acho que é uma boa estratégia. Daí o cash, pessoal, vai com vocês, tá? Como o vídeo é sempre pré-live, às vezes alguma bet não tá indo muito bem. A gente teve Letônia e Andorra, né, jogando aí, tava 2-0, tava 1-0 até o 77. Galera que curtiu um cash, quiser puxar a linha um pouco para cima, quiser mudar um pouco, esse vídeo tem mais como intuito mostrar um pouco dos jogos para vocês, informações, do que basicamente dar algum conselho fixo de aposta. Façam o que vocês quiserem, coloquem uma múltipla a mais, tira uma dessa tripla aí e façam aí o que vocês acham melhor, tá certo? É isso, pessoal, obrigado, curtam o vídeo aí e vamos com tudo que amanhã eu volto com mais vídeos. Valeu!